Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Saúde Bucal aqui pela NET Curitiba. E você sabia que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 40% da população mundial sofre de halitose? A halitose em si não é considerada uma doença, porém, pode ser um alerta, um sinal de que algo no seu organismo está em desequilíbrio. E para falarmos sobre esse assunto e também muitos outros da odontologia moderna, nós recebemos aqui nos nossos estúdios Dr. Eurides Gurkevics, que é especialista em periodontia e também ortodontia e é da clínica Egos. Doutor Eurides, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais essa oportunidade de poder esclarecer a população de Curitiba e os municípios próximos de Curitiba. Excelente. Doutor, hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto polêmico, né? Um pouquinho desagradável, que é a halitose. Difícil para as pessoas reconhecerem, assumirem, muitas vezes precisa da ajuda de um próximo, né? De uma pessoa que esteja ali no seu dia a dia para alertá-la. A princípio, então, eu gostaria que o senhor nos contasse sobre as causas desse problema, que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, quase que metade da população sofre desse mal. Quais são as causas sistêmicas? Nós temos hoje, podemos dividir as causas em 3 grupos. Então, nós temos o grupo que são as causas sistêmicas, que no caso são várias doenças. Uma delas, no caso, é diabetes descompensada, pessoa que tem problema de sinusite, pessoas que têm problema de prisão de ventre, pessoas que podem apresentar e têm desequilíbrio hormonal, e uma causa que é uma causa atual, é uma causa assim bem abrangente no momento, que é o estresse. No dia a dia, né, com essa correria toda, as pessoas estão mais propensas a desenvolver o estresse e, consequentemente, com ele pode vir acompanhado, então, a halitose, é isso? Perfeito. O estresse hoje é uma das causas principais da halitose ou do mau hálito. Certo. Doutor, outras causas também são as causas alimentares, bem pontuadas por alimentos mais fortes, né? Então tem como prevenir, é isso? É isso. Nós temos hoje a halitose, sempre existiu, mas hoje é mais acentuadamente, que é desencadeada por determinados alimentos. Então, por exemplo, nós temos o alimento, o alho. O alho é um alimento que, se ele for usado em demasia, desencadeia a halitose. Sim. A cebola também, quando é usada em demasia, desencadeia a halitose. Hoje também é um alimento que, inclusive, que é indigesto por uma quantidade grande de pessoas, que é o pimentão, né? E daí nós temos também os hábitos, né? No caso que é bebida alcoólica, no modo geral, pessoa que ingere muito bebida alcoólica desencadeia o mau hálito ou halitose, né? E o fumante, né, também é uma causa de halitose. Que são situações bem desagradáveis. Agora, as causas bucais, elas são consideradas mais complexas? Quais são essas causas, doutor? Olha, as causas bucais, nós temos várias, que no caso já o próprio termo fala, que seria dentro da boca. Uma que acontece em todas as idades, desde criança, adolescente, adulto jovem, adulto com a idade mais avançada, que são as inflamações ou as infecções na garganta, que compreende basicamente, são 3. No caso, quem tem problema de amígdalas inflamadas, quem tem problema de laringe, que seria a laringite inflamada, e a faringite. Então, como exemplo, pessoa que fica resfriada, independe da idade, pode ser uma criança, pode ser um adulto jovem, sempre vai apresentar um mau hálito. Só que essa área, o dentista, ele tem a obrigação de saber diagnosticar, ele tem que saber orientar o paciente, mas essa causa, que é da garganta, não compete ao dentista fazer o tratamento, e sim orientar o paciente e para ele procurar um médico especialista nessa área para fazer o tratamento. Certo. Então encaminha para o especialista responsável. Encaminha para o especialista. Inclusive, essa parte de amígdalas inflamada é bastante comum pessoas chegarem lá na minha clínica já bem adultas, às vezes pessoas com 40 anos, 50 anos de idade, que já passaram por vários profissionais cirurgião-dentistas e nunca ou pouco foram orientados que deveriam procurar um médico especialista, porque a amígdala inflamada, na verdade, a amígdala é um órgão de defesa da pessoa. Só que quando ela está saudável, a partir do momento que essa amígdala fica inflamada, ela passa a ser um reservatório de infecção, porque ela abre espaços
nela e começa a reter bactérias, começa a reter toxinas, ácidos, e inclusive compromete não só a saúde da pessoa, mas compromete também no relacionamento da pessoa na parte afetiva, na parte social, né, a parte profissional também. Nós temos que dar também, doutor, uma atenção muito especial para a questão da língua. Ela deve ser muito bem higienizada, tanto quanto os dentes. Como fazer isso, então, da maneira mais adequada? Porque a língua mal escovada, né, não higienizada corretamente, ela causa litose também, pode ser uma causa. Causa. Infelizmente, a classe odontológica, muitas vezes, fica devendo nesse sentido, não orienta os seus pacientes como deve ser higienizada a língua. Então, para a pessoa saber se a língua está limpa, se está bem higienizada, a referência é sempre, ela tem que ter a mesma cor, da cor dos lábios da pessoa. Sempre que a língua tiver com uma cor alterada, e essa alteração normalmente fica uma camada esbranquiçada, ou dependendo dos alimentos que a pessoa consome, às vezes fica um pouco amarelada, fica um pouco mais escura. E não é na ponta da língua, normalmente é na metade dela ou mais próximo da garganta. Ali que deposita, fica uma camada em cima, chama-se saburra. E essa camada é uma das coisas que mais desencadeia o mau hálito nas pessoas. Eu consigo escovar com a própria escova de dente ou tem que ter aquele aparelho certo? O que melhor faz a qualidade da higiene da língua são os raspadores. Raspadores. Algumas pessoas conseguem fazer uma higiene até razoável, muitas vezes até uma higiene bem elaborada com a escova, mas os raspadores realmente dão uma qualidade superior que a escova. Então, a cor da língua, estando parecida com o lábio, está correto, está bem higienizada. Perfeito. A questão da periodontite, doutor, problemas de gengiva, problemas que envolvem os ossos, né, que são problemas mais complexos. Essa parte assim, da gengivite, na verdade, o que é? É uma inflamação da gengiva. Como que a pessoa vai saber se ele está com uma gengivite ou não? É uma maneira muito fácil. Quando vai escovar os dentes ou quando vai fazer o uso da fita dental, a gengiva não pode sangrar. Se a gengiva sangrar, significa que ela está inflamada. E essa inflamação de início, que é só na gengiva, chama-se gengivite, mas já é um alerta para a pessoa que alguma coisa não está certa na saúde bucal dele. E se a pessoa deixar por muito tempo, essa inflamação passa para o osso. Aí no estágio mais avançado chama-se periodontite, que daí normalmente começa a ter outros efeitos colaterais. Então, uma delas, no caso, seria a litose, porque a gengiva já está numa inflamação mais profunda, essa inflamação chega no osso, muitas vezes forma abscessos, e a pessoa começa a ter mais desconforto, e um deles seria, no caso, a litose. E como tratar, então, a periodontite? Desde a parte da prevenção até aqueles casos mais graves que já chegam no consultório com o problema instalado. O tratamento da litose e o tratamento periodontal tem, basicamente, sim, feito em duas etapas. Nós temos um tratamento que é chamado tratamento não cirúrgico, que é basicamente orientar o paciente como que ele deve cuidar da boca, a higiene num todo. E essa higiene num todo compreende 4 itens. Então, existe a maneira certa como escovar os dentes, existe a maneira certa quantas vezes por dia deve ser escovado, aí tem a maneira certa como usar fita dental, que seria o segundo item, quantas vezes por dia usar a fita dental. Aí tem, no caso, como cuidar da língua, que faz parte de um todo, também com os raspadores ou com a escova, né? E nós temos hoje também vários produtos enxaguatórios. Só que daí o cirurgião dentista tem que orientar o seu paciente qual é o enxaguatório mais adequado para aquela pessoa. Então nós temos enxaguatórios que tem na composição, no caso, antibiótico, que são os casos bactericidas. Então não são todas as pessoas que precisam usar, mas quando a pessoa é necessário, a pessoa tem que usar esses enxaguatórios. São 4 itens e normalmente com esses 4 itens, que seria, no caso, um tratamento periodontal e de halitose não cirúrgico, a grande maioria dos casos resolve com esses 4 itens. Agora, tem alguns casos que mesmo com uma escovação orientada, com o uso adequado da fita dental, com o uso adequado do enxaguatório, não resolve 100%. Aí vem uma segunda fase do tratamento, que no caso entra as cirurgias, tem casos que são cirúrgicos. Quais são essas cirurgias, doutor? Olha, essas cirurgias, assim, é difícil de eu esclarecer a população, porque tem
cada caso é um caso. Então o profissional tem que examinar, tem que ver qual é a situação, qual é a gravidade da doença, para daí ele planejar e programar qual é a cirurgia mais adequada para resolver o caso de halitose e também o caso periodontal avançado. Tá certo. Voltando um pouquinho a falar dos enxaguatórios bucais, é verdade que nós devemos evitar aqueles que possuem álcool na sua composição, porque eles podem criar patologias na boca do paciente, é isso? Não, o álcool, na verdade, ele não desencadeia patologias, porque o bochecho que você faz, ele fica restrito à boca. Então, se a pessoa ingerir, no caso, chegar no estômago, chegar nos intestinos, é diferente porque daí vai entrar na circulação sanguínea e vai circular pelo corpo todo. Agora, esses enxaguatórios que têm álcool na composição, eles são, no caso, bochechado ou feito gargarejo e a pessoa não engole. Então, não entra na circulação sanguínea. Agora, tem algumas pessoas que são alérgicas ao álcool. Então, nós temos hoje os enxaguatórios que chamam-se zero, né, que não tem álcool na composição. Mas e para os dentes, doutor? Tem algum malefício? Não, o álcool não tem malefício nenhum para os dentes. Certo. Existe uma situação, aquele mau hálito, aquele gosto desagradável quando nós acordamos pela manhã. Nós passamos aí um período de 8, 10 horas descansando sem ingerir alimentos, consequentemente sem escovar os dentes também, e a gente acorda com aquela sensação ruim, né? Com aquele gosto desagradável. Isso é uma questão, nós podemos chamar de uma questão fisiológica? Esse mau hálito da manhã é comum, é normal? É normal. Esse mau hálito pela manhã, que é chamado de hálito fisiológico, porque as pessoas ficam um período longo sem escovar os dentes. Seria a primeira causa, né? Porque a pessoa escova os dentes, às vezes, lá por 21 horas, 22 horas, você vai escovar outro dia lá perto das 7 horas da manhã. Então fica um período, muitas vezes, de 8, 10 horas sem escovar os dentes. O que acontece? Nesse período longo, existe uma formação grande de ácidos. E também a quantidade de saliva à noite, o fluxo salivar é menor que durante o dia. Então, esses ácidos é que levam a desencadear esse gosto amargo que a gente acorda pela manhã, mas basta você fazer uma higiene pela manhã, escovando os dentes, usando a fita dental, esse hálito fisiológico já desaparece. Então, é considerado um hálito fisiológico que praticamente 100% das pessoas acordam com esse gosto amargo na boca, mas devido à quantidade de ácidos que se formam à noite. Com essa primeira higienização, se realmente sumir, você ficar com um hálito agradável, com a boca saudável, significa que você não sofre de halitose? Perfeito. Esse hálito fisiológico não pode ser considerado halitose. O que é considerado halitose é uma pessoa, por exemplo, assim, 10 horas da manhã, se você vai falar com uma pessoa, mais ou menos uma distância de 1 metro, se sente um hálito desagradável, ou tipo na meia-tarde. Aí realmente a pessoa tem halitose. Tá certo. É uma questão bem difícil de se tratar, né, doutor? O senhor, enquanto profissional, eu acredito que tem que ter um tato aí, porque às vezes a pessoa não aceita, porque acaba sendo um problema social também, de relacionamento, um problema emocional. O senhor se depara com isso no seu consultório? Eu me deparo, mas o mais complicado não é a pessoa aceitar o tratamento em si. O mais complicado é a pessoa perceber que está com mau hálito. Aceitar o problema. Aceitar o problema, porque é um assunto bem delicado que muitas vezes até pessoas próximas da família, irmão, irmã, ou esposo, às vezes acham um assunto delicado e não quer comentar com a pessoa. Então eles preferem, digamos assim, procurar uma outra maneira mais sutil, mais discreta, e a pessoa por si só muitas vezes não percebe porque ela acostuma com aquele mau hálito, ele acha que aquilo é normal. Então a pessoa foi ao dentista, viu que o problema não está relacionado à saúde bucal, o diagnóstico não está na boca, consequentemente parte-se aí para outras investigações. Perfeito, porque quando o paciente procura um cirurgião dentista que é especialista nessa área, que no caso seria o periodontista tem todo o conhecimento de resolver se é um problema bucal. Se é um problema sistêmico, o cirurgião dentista tem conhecimento também e ele tem a obrigação de orientar o paciente e encaminhar, no caso, para um médico para fazer o tratamento, que daí sai da área odontológica e vai para a área médica. Em todos os casos, doutor Euridice, é muito melhor trabalhar a prevenção, né? Acaba sendo muito mais vantajoso para esse paciente também. Por isso que cada vez mais a população, de forma geral, tem procurado o dentista antes, né? Hoje crianças muito pequenas, bebês, já frequentam o consultório odontológico. Então a prevenção é sempre o melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho em todos os sentidos. Na área de saúde,
e não dá nem para discutir, porque hoje as crianças recebem já bebês, às vezes com 6 meses de idade, 1 aninho, já vão nos odontopediatras, e os odontopediatras estão hoje muito bem preparados para orientar os pais já na higiene básica da criança, que não muda muito em relação à higiene do adulto. Então, a higiene de uma criança hoje é muito parecida com a higiene de uma pessoa adulta. E, no caso da classe odontológica, que são os odontopediatras, eles estão muito bem preparados para já orientar os pais desde criança. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho da estrutura da clínica, porque eu sei que lá vocês têm uma equipe multidisciplinar para atender os pacientes. A clínica hoje apresenta cirurgiões dentistas e especialistas em todas as áreas. Então, nós temos desde a odontopediatra, que já começa fazendo um trabalho, inclusive, com gestantes, e depois, lógico, com as crianças em todas as idades. E depois nós temos a parte de prevenção também, que a gente passa o programa de prevenção para todas as idades, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto jovem, adulto com a idade mais avançada. E daí nós temos toda a área de estética, que entra a parte de clareamento, entra a parte de facetas, restaurações. Aí temos a parte cirúrgica, que envolve a parte de implantes, a parte, no caso, cirurgia de siso, enxerto ósseo, e colocação de várias situações clínicas assim, que envolvem cirurgias, e também tem a parte de prótese. Nas suas especialidades, o senhor atende a todas as faixas etárias ou não? A parte de odontopediatria, existe a doutora Luciana, que é especialista em odontopediatria, então essa faixa é com ela. Aí, saindo, no caso da criança, o adolescente, o adulto, em todas as idades, daí é comigo e outros profissionais também, dentro das suas áreas específicas. Excelente. Olha, o Dr. Eurides, ele é especialista em ortodontia e agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Nós sabemos que em muitos casos os dentes tortos, eles podem ser alinhados com simples tratamentos estéticos, mas na maioria das vezes isso não é possível. O aparelho acaba sendo uma recomendação independente da idade, né, doutor? E hoje nós temos uma evolução, vamos dizer assim, em termos de tecnologia muito significativa. Nós temos aparelhos que são muito discretos, que são bastante transparentes e tudo mais. Isso tem facilitado o acesso do público, por exemplo, aquelas pessoas com mais de 30 anos, que talvez poderiam se sentir, né, um pouco com receio ou envergonhadas de colocar o aparelho tradicional, aquele prata que aparece muito. Agora, com esses aparelhos estéticos, isso acabou? Nós temos hoje, assim, vários materiais que são feitos os aparelhos. Então, lógico, nós temos os aparelhos que são de metais cromados, como você frisou. Aí nós temos os aparelhos estéticos, né, que no caso também são usados vários materiais, né? Então, a porcelana, né, tem a safira, tem os acrílicos, que ele fica muito próximo da cor do dente da pessoa. Então, ele dá uma melhora na estética. Realmente, tem algumas pessoas que têm uma preocupação, não quer usar o aparelho tradicional, no caso o cromado. Então, pessoas que têm já muitas vezes uma vida social mais intensa, tem o lado profissional. Então, nós temos todas essas opções de qualidade de aparelhos. Eu falei dessas pessoas com mais de 30 anos, mas eu acredito que hoje as crianças talvez sejam o maior público dos aparelhos, doutor Eurides. Existe uma cultura hoje que indica isso, que cada vez mais cedo as crianças colocam o aparelho e já chegam na vida adulta com um sorriso alinhado? Nós temos hoje a odontopediatria, que eles fazem um trabalho já muito forte no sentido de prevenção. Então, eles usam vários tipos de aparelhos ortodônticos, no caso seriam os ortopédicos, que são os aparelhos móveis, que quando chega numa fase já de adolescente ou adulto jovem, muitos ainda têm que fazer uso do aparelho fixo, mas a grande maioria é resolvido com os aparelhos ortopédicos e essa área fica mais com a classe, no caso, a odontopediatria, que eles estão muito bem preparados e fazem um trabalho muito bem elaborado nesse sentido e que vai prevenir, inclusive, tratamentos assim mais agressivos, muitas vezes mais invasivos. Tanto é que hoje em dia é muito difícil ter que extrair, remover algum dente, como era comum antigamente, para usar um aparelho fixo. Porque esses aparelhos ortopédicos, eles trabalham muito com a parte da estrutura óssea, estrutura muscular, e colocando os dentes já bem próximos das suas posições ideais. Em média, doutor Eurides, quanto tempo dura um tratamento odontológico de aparelho? Olha, os aparelhos hoje, digamos assim, depende do tipo do aparelho. Então, nós temos aparelhos ortopédicos
que são usados mais ou menos de 6 meses a 1 ano. E aí nós temos aparelhos fixos, dependendo da situação clínica, mas a média fica próxima assim, de 2 anos. Quando nós usamos aparelho, é verdade que existe uma movimentação de osso também, além dos dentes, né, que é bem notório? Na verdade, o aparelho ortodôntico, ele movimenta num todo. Não é só o dente, que muitas pessoas acham que é só o dente que é movimentado. Mas é movimentado em bloco, em conjunto. Então, é o dente que é movimentado, a estrutura óssea também é movimentada. E também a parte dos tecidos moles também é movimentada, no caso que é a parte da gengiva, a parte muscular próxima do dente. Nós falamos, doutor, no primeiro bloco sobre um problema bem recorrente que é a litose. O aparelho em si, nós sabemos e já vamos esclarecer que o aparelho em si não causa litose. Porém, com o aparelho fica mais dificultoso a higienização, né? Então você acaba não conseguindo limpar tão bem, né, quando você tem um aparelho na boca. Então, assim, aí a partir disso, com esses resíduos alimentares, pode sim desencadear uma litose nesse paciente? Pode. Na verdade, assim, os aparelhos ortodônticos, o fixo particularmente, ele não impossibilita uma boa higiene, mas ele realmente dificulta. Então, o que acontece? O cirurgião dentista, que é especialista em aparelhos, que é ortodontista, ele tem a obrigação de orientar o paciente como é que ele deve fazer a higiene da sua boca. E se ele não faz essa orientação, ele tem que encaminhar para um colega, que no caso seria um periodontista, que está bem treinado para orientar o paciente na prevenção, como é que ele deve higienizar a sua boca, porque daí você resolve um problema que vai colocar os dentes numa posição mais adequada, mas você pode incorporar outros problemas no paciente, tais como cáries, doença de gengiva e como consequência também a litose. Então, hoje nós temos uma escova elétrica, que é uma escova maravilhosa, que, digamos assim, vou falar o nome, não tem por que omitir, que é da Oral-B. É uma escova elétrica que dá uma qualidade de higiene muito superior à escova manual, e ela está indicada assim para todas as situações clínicas, mas quem usa o aparelho tem uma indicação muito precisa. E daí vai evitar esses problemas de ter cárie nos dentes, que antigamente acontecia, doença na gengiva e, como consequência, também o mau hálito ou a litose. Doutor, então a profilaxia feita por um profissional deve ser feita de quanto em quanto tempo nesse paciente que está usando o aparelho? Para evitar esse tipo de coisa, né? Esses problemas maiores. Olha, a profilaxia em pessoa jovem normalmente é feita assim, próximo de 6 meses. Agora, em pessoa adulta, que já tem hábitos mais nocivos, no termo assim, de consumo de certas bebidas, tipo vinho, que mancha os dentes, e principalmente quem tem, isso é um problema já fisiológico, tem algumas pessoas que acumulam bastante o cálculo ou tártaro, que é a mesma coisa. Então, essas pessoas, a frequência da profilaxia ou da limpeza deve ser feita próximo de 3 meses. Certo. E de todos os cirurgiões dentistas, o que está melhor treinado, melhor em todo sentido assim, é o periodontista. Certo, que é uma das suas especialidades. Perfeito. Doutor Eurides, na sua observação, quais são as principais indicações, então, para se colocar o aparelho? Indicações que vão além da estética, na verdade, né? Hoje, assim, pessoas com a idade mais avançada, a ortodontia ela é indicada não meramente por questões estéticas. A ortodontia é uma especialidade hoje que ajuda em muito outras especialidades. Então, por exemplo, pessoa que perde um ou mais dentes, os dentes próximos ali, adjacentes, costumam sair da posição. Eles inclinam, um inclina para um lado, outro inclina para o outro, muitas vezes fechando bastante aquele espaço que não seria possível colocar o implante de uma maneira bem adequada. Então, a ortodontia prepara a boca de uma pessoa adulta nesse sentido, facilitando o trabalho de outras especialidades. No caso, seria a implantodontia, também a parte de colocar um dente de porcelana depois num tamanho e de uma posição mais adequada. Facilita também a parte de prevenção, no caso, para a pessoa higienizar, porque a partir do momento que a pessoa tem os dentes bem distribuídos, bem posicionados, facilita a higiene. Então, até no sentido preventivo de a pessoa não ter problema de cárie nos dentes, não ter doença na gengiva e até o próprio mau hálito. Excelente. Doutor Eurides, infelizmente o nosso tempo é curto, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a sua participação, dizer que o senhor é sempre muitíssimo bem-vindo aqui nos nossos estúdios e esperamos contar com o senhor, com toda a sua experiência, né, profissional, em breve novamente.
Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E você aí de casa pode anotar os contatos da Egos Clínica Odontológica. Eu vou reforçar o endereço para você. É na Avenida Nossa Senhora da Luz, número 2221, no bairro Jardim Social. Os telefones de contato 3029-0049 e tem também um celular, se você preferir, é o 9648-9781. E o site também para outras informações. Um site muito bem elaborado com todas as informações que você precisa saber sobre a Egos Clínica Odontológica. Acesse agora mesmo egosclinicaodontologica.com.br. E é claro que eu tenho que agradecer demais também você aí de casa pelo carinho da sua audiência. Muito obrigada pela sua companhia. O nosso programa Saúde Bucal de hoje fica por aqui e nos vemos muito em breve em outra oportunidade aqui na NET Curitiba. Até lá! Uma clínica odontológica estruturada e com capacidade para atender a família toda. Liderada pelo experiente cirurgião dentista Eurides Gurkevics. Nós temos a experiência no mercado já, eu já tenho, como cirurgião dentista, eu já tenho 33 anos de formado. Aí tenho várias pós-graduações, a equipe toda minha também tem as pós-graduações e a gente procura se manter sempre o mais atualizado possível. A excelência de serviços da Egos Clínica começa no atendimento de recepção e se estende aos consultórios, equipados com tecnologia de ponta, num ambiente tranquilo e acolhedor. Nossas especialidades são odontopediatria, ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, periodontia, implantes, próteses, dentística restauradora, endodontia, cirurgia periodontal, sisos e enxerto e clínica geral. Agende agora mesmo sua consulta e venha comprovar a excelência de uma clínica odontológica capaz de atender plenamente sua expectativa.